Convido você, querida igreja, a abrir o texto sagrado no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, lá no seu capítulo 28. Livro do Gênesis, no capítulo 28. Leitura do verso de número 10 deste trecho de uma pequena parte de uma história longa, diferencial em toda a história do povo hebreu e mais tarde do povo judeu e, claro, também do povo cristão. Livro do Gênesis, no capítulo 28, apenas o trecho do verso 10, seguindo até o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não tinha percebido, não sabia. E temendo por esta constatação, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, casa de Deus, ou lugar do Senhor. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Até aí. Como eu disse, texto muito conhecido, irmãos e irmãs, de todos nós. Certamente, irmãos e irmãs, vocês já ouviram dezenas de mensagens sobre tanto a vida de Jacó, sobre este momento específico, extraordinário na vida de Jacó, que é o seu encontro com Deus. Certamente já leram livros com referência à biografia de Jacó, e depois, mais tarde, o próprio Israel, porque o seu nome será, depois de alguns anos, transformado, depois na experiência no Val de Jaboque, Israel, Jacó terá o seu nome transformado ou mudado para Israel, porque da sua descendência o povo judeu. E eu mesmo já preguei dezenas de vezes esse texto, já escrevi sobre esse texto, já dei aula de escola dominical sobre esse texto, lecionando teologia, volta e meia recorro a esse texto, porque para mim, diferente de uma série de sermões que eu ouvi alguns anos atrás, e naquela série de sermões, o pastor, por alguma razão, insistia no fato que você também conhece que Jacó tem como sobrenome ou como significado enganador. E, de fato, num primeiro momento, no hebraico, a tradução para Jacó quer dizer isso. E desde o ventre materno, como você conhece a história de Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos, que quando nasce Esaú, o primogênito, Jacó ali grudado, segurando o calcanhar de Esaú. E como na trama familiar, como vocês sabem, um afeito mais ao pai, o primogênito, no caso Esaú, o outro afeito mais à mãe. Um com habilidade de cozinha, o outro com habilidade de campo, de caça.
Um grande teólogo suíço, Karl Barth, usou a expressão de Jacó e Esaú para falar da predestinação. Tema difícil, caro para a tradição reformada. Por que Deus escolhe um e deixa outro? Mistérios que nós levaremos para a glória de Deus ou para a eternidade de Deus. Fato é que nós não sabemos as razões de apenas Deus saber que o propósito que Ele estabeleceu incluía Jacó. E é um dos meus personagens favoritos do Antigo Testamento. E eu vou mais uma vez, depois de já algumas tantas vezes, durante esses quase 3 anos que estou com vocês, citando Jacó e as suas histórias com Deus. E mais uma vez, eu digo, eu me emociono para falar de Jacó, porque a gente vê a diferença entre o poder de Deus e a pretensão humana de escolher pessoas. Com a biografia e com a trama familiar de Jacó, irmãos e irmãs, certamente nós não escolheríamos Jacó. A julgar pelo seu próprio nome, a julgar pela atitude que tivera, ainda que aliado com a sua mãe, de enganar ao marido, no caso dele, o pai. Não, mas eles compraram a bênção no momento de fragilidade do irmão mais velho, ou pelo menos do primogênito, e que, conhecendo a tradição, então essa mãe, juntamente com o filho Jacó, deveria empoderar ao filho primogênito, dizendo: olha, tome cuidado, porque você sabe o preço, você sabe o significado que é a bênção da primogenitura. Você tem certeza que você vai vender a primogenitura por um prato de lentilhas? Então dá mesmo para a gente imaginar as razões obscuras que levaram Jacó e a sua mãe Rebeca a tramarem contra o marido, o pai e também contra o primogênito. E assim pode ser a história de muitos de nós. A história de muitas famílias. Dramas e tramas familiares. E por isso que quando nós comparamos entre a nossa capacidade de escolher pessoas pelos critérios que muitas vezes a própria Escritura mostra, a gente, com o passar do tempo, se vê frustrada, porque as pessoas que começaram bem aos nossos olhos e rigor e juízo, nem sempre terminam bem. Outros que, aspas, apostávamos tanto. Quantos ao longo de vocês que estão aqui há 70 anos, tem alguns que estão aqui há 70 anos ou mais. Aliás, vou fazer uma pausa. Uma das coisas maravilhosas que vou levar da experiência de pastorado é de ter convivido em tantos lugares com pessoas que estão com facilidade na IPI do Brasil há 50 anos, há 70 anos. Rafael, leve isso no seu coração como um testemunho de um pastor que não é velho, mas que já está com 30 anos de casa. Me impressiona, irmãos e irmãs, e como eu só vivi na IPI do Brasil, é dela que falo. Me impressiona ver pessoas, conhecer pessoas, ter pastoreado pessoas que estão na mesma igreja há 70 anos. 70 anos. E que quando você conversa com pessoas da mesma igreja, sem que elas saibam, e entrevista, você vê o legado, testemunho. E daqui a menos de 2 meses, quando eu deixar o pastorado da igreja, que, como vocês sabem, termina em dezembro, uma das coisas que quero fazer questão de testemunhar, na frase que eu ouvi no dia da minha ordenação pastoral, 26 de fevereiro de 2000, ano 2000. Um pastor que colocou a mão sobre a minha cabeça, eu, garoto com 26 anos, ele disse assim para mim, depois que a bênção foi impetrada: começar bem, garoto, é dever de todos. Terminar bem é privilégio de vocacionado. Quando nós olhamos para a história de Jacó, inevitavelmente vem sempre à minha memória essa frase feita que eu ouvi no dia da minha ordenação. A prova de que a experiência de Jacó, naquela primeira noite fora de casa,
Foi uma experiência sobrenatural, porque Deus de fato visitara aquele lugar e falou com Jacó, é que 20 anos depois, ele voltará ao mesmo lugar e sem nenhuma dúvida, ele constatará, tudo o que falou o Senhor comigo era verdade. Ele não só começa bem, quando ele tem um encontro real e pessoal com Deus, como ele vai terminar bem, idoso, porque é chamado por Deus. Amém? O texto, ou o tema que eu quero refletir com você, querida igreja, o inesquecível encontro com Deus. Das muitas formas de evangelização, tem uma antiga que hoje nem se fala mais, porque os métodos são tantos, mas uma que gosto bastante, que fala do evangelho, ou do evangelismo explosivo. Não sei se vocês já ouviram falar. E dentre os critérios para se fazer evangelismo explosivo, é aquela pessoa que sai, por exemplo, no campo a trabalho e sabe que a pessoa que porventura ela encontrar na rua e começar ali a falar de Jesus, a pessoa parar e tiver interesse em ouvir, ela tem que terminar fazendo a oração de confissão, ou seja, reconhecer que Jesus é Senhor. Então é por isso que fala evangelho explosivo, é tudo muito rápido, anuncia Jesus, a pessoa se convence dos seus pecados e reconhece Jesus como seu Salvador, confessa os seus pecados e aceita Jesus, e ali, como se diz, se a pessoa morrer, já vai para o céu. E os missionários têm a grata experiência de viver isso constantemente, diferente de pastor. Porque a experiência de pastor é cuidar de pessoas que já são evangelizadas, convertidas, professas, e que têm o compromisso com Deus de, na comunhão da igreja, a sua caminhada até o fim. O missionário é aquele que vai de campo em campo, de época em época, quase nunca as mesmas pessoas. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque os missionários que trabalham com esse método costumam listar na Escritura Sagrada as personagens bíblicas que foram convertidas e transformadas por experiências impactantes. Vou fazer uma segunda pausa aqui. Tem aquela experiência de conversão que ela acontece paulatinamente quando você é filho da igreja, que é o meu caso, é o caso de tantos vocês. Mas tem também aquela outra de pessoas que não têm nenhum vínculo, que não tinham nenhum vínculo com a igreja. Não tinha o pai, não tinha a mãe, não tinha um tio, não tinha um avô, ninguém da família, da igreja. Mas, de repente, numa palavra missionária, a pessoa foi alcançada e pronto. Ela vem para a igreja e começa a ter uma experiência com Deus na igreja. Por exemplo, assim a gente pode listar alguns casos de experiências impactantes. Moisés. Ainda que Moisés seja filho de crente, vamos dizer assim, né? Mas ele estava vivendo como não crente. Ele estava no Egito, sendo preparado para ser o próximo faraó. Raabe, esquece, nenhum vínculo com o povo judeu. Naamã, esquece, nenhum vínculo com o povo de Deus, era sírio. Saulo, ainda que judeu, perseguidor da igreja, e mais tarde ele próprio vai dizer isso. Zaqueu, corrupto. Jesus entra na casa dele, e a frase final dita por Jesus naquele almoço, naquele jantar foi: hoje houve salvação nesta casa. Levi, outro coletor de impostos, corrupto, mais tarde apóstolo, chamado de Mateus. Lídia, a vendedora de púrpura, e o centurião romano. E tantos outros personagens que poderíamos estar listando nessa experiência sobrenatural com Deus. Experiência de um encontro marcante. E que não foi um arrobo emocional por um culto ou num culto que você participou. Irmãos e irmãs, experiências de 50, 70 anos de conversão em que a pessoa vai até o fim servindo ao Senhor, seja em qualquer situação, são experiências impactantes. E o privilégio de pastorear pessoas assim, Edmilson, e aqui tem muitas, é que nas visitas a gente vai descobrindo essas pérolas.
encontrando essas pessoas, ouvindo-as. E no depoimento delas, Halisson, a gente ouvindo e vendo o brilho nos olhos de amor por Jesus e pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Encontros inesquecíveis com Deus. Porque, irmãos e irmãs, humanamente falando, nada seria capaz de fazer isso senão o poder de Deus. Principalmente em tempos tão, como diz Zygmunt Bauman, tão líquidos, ou seja, que tudo, uma coisa que tem 3 dias já é chamada de uma coisa antiga e ultrapassada. Imagina servir a Deus por 70, 80 anos. No caso da dona Isabel Alves, Cleide, ela já era filho de crente, então você imagina. Se a dona Isabel Alves já era filho de crente, você imagina. Estamos falando de mais de um século. Mais de um século de gente com experiência com Deus. Voltando os nossos olhos, irmãos e irmãs, para esse texto, eu não quero me demorar. Vamos observar um pouco dos aspectos que a gente encontra nesta passagem bela da experiência de Jacó com Deus. O encontro com Deus, irmãos e irmãs, tem que deixar em nós o sinal da fé. Se o nosso encontro com Deus, ou supostamente o encontro com Deus, deixa em nós apenas experiência religiosa, a experiência religiosa, ainda que ela possa ser cumprida até o último dia da sua vida, e por isso há um certo, há um certo sucesso nisso, se você ou se alguém conseguiu ir até o fim da sua vida sendo religioso, há um certo sucesso nisso, porque houve um processo, aliás, houve um projeto e você conseguiu cumprir. Ocorre que a religião não te levará para o céu. E pode ser que no final ainda se ouça a palavra de Jesus: nunca vos conheci. Mas Senhor, o resto você conhece, está registrado em Mateus 7. Então um encontro inesquecível com Deus é aquele que deixa uma marca inapagável na nossa memória e sobretudo no nosso coração. E essa marca a Bíblia do começo ao fim chama de fé. E a fé é o que? É a convicção de coisas que você não prova e sequer pode ver. Mas é o mistério de Deus que vai sustentando como uma chama ardente no seu coração, que mesmo querendo e planejando abandonar a sua fé, você não consegue. Porque é poder de Deus. Ou como Hebreus diz, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e o Espírito Santo, doador dela. Amém? Foi esse encontro, Helvi, que Jacó teve com Deus. Por isso, ou por este encontro, Jacó vai ter agora uma nova visão de mundo. E o sinal de que Jacó agora, com esse encontro extraordinário, sobrenatural, ou seja, um encontro real e pessoal com Deus, a prova de que, de fato, o sinal que vai marcar toda a sua vida é a fé, é que o texto vai fazer questão de mostrar as próprias palavras de Jacó acerca da sua nova visão de mundo. Ouça, repare comigo, verso 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Pausa, olha aqui. Olha que coisa linda. Irmãos e irmãs, até aquele momento a visão de mundo de Jacó era: para eu conseguir alguma coisa, eu preciso enganar, eu preciso roubar, eu preciso romper com minha própria família. Visão de mundo. Não esqueçamos de que Jacó sai de casa fugido para não morrer pelo seu próprio irmão mais velho. Uma família destroçada, com uma bênção ilegítima até então. Esta era a visão de mundo que tinha Jacó. E literalmente, igreja, uma visão mundana até o dia, como a minha esposa gosta de dizer, nos acampamentos do Paraná, até o dia que Deus pegou Jacó. Como numa tenaz
Assim como o profeta Isaías: Senhor, eu não posso, eu não sou um bom crente, eu falo palavrão, eu tenho costumes horríveis. Calma, não é assim que eu vou te mandar para o campo. Deus vai e passa o que? Um Atenaz nos lábios de Isaías, e ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus muda a visão de Jacó, Deus muda os ouvidos de Jacó, Deus muda as mãos, Deus muda o coração, Deus muda os pés, Deus muda toda a visão de Jacó. Por isso ele é capaz de agora crer na provisão do Senhor. Então a palavra que ele ouve do Senhor é: aonde tu fores, irei contigo. Porque ele diz: olha, te guardarei por onde quer que fores. Aqui está alojado o princípio da fé, porque ele vai, olha, uma fé antes apenas religiosa é aquela. Então, para eu conseguir o que eu preciso dar um jeitinho. Talvez Jacó pensasse: jeitinho brasileiro, mesmo jeitinho de crente brasileiro. Não mais. E ele crê na suficiência do Senhor. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra. Portanto, o desejo de reatar com a sua família, ainda que depois de 20 anos. Irmãos e irmãs, depois vocês gastam mais tempo fazendo devocional sobre a história de Jacó. Mas num dos momentos mais difíceis da vida de Jacó, Deus o colocará em prova. Foi quando ele foi acusado de ladrão. Ou seja, os próprios cunhados dizendo: você ficou rico porque você enganou o nosso pai. E lá no capítulo 28, na sequência de Gênesis, você vai ver a história. E um momento marcante, que gosto muito, quando ele está naquele conflito familiar de novo, ele busca a Deus, e à noite o anjo, uma das coisas mais lindas na história de Jacó, o anjo fala assim com Jacó: Rafael, eu sou o Deus que te apareceu. Por isso que eu me emociono. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel. Eu sou contigo. Irmãos e irmãs, todas as vezes que nós formos tentados, seja por qualquer situação, estivermos em conflito, em qualquer situação, é a fé que não nos deixará naufragar na nossa vida espiritual. E como, pastor, se adquire uma fé assim? Tendo um encontro real e pessoal com Deus. Gostaria muito de eu próprio, a todos quantos tive contato e ainda tenho contato, se pudesse, doar a fé. Mas é um dom do Espírito Santo. Mas é muito bom encontrar biografias assim, tanto na Escritura quanto na história de cada igreja local, pessoas que tiveram encontros marcantes assim. Nos momentos difíceis, nos casamentos de Jacó, nas intrigas familiares, Raquel, Lia, os filhos, as brigas, com o cunhado, com os cunhados, com o sogro, que depois, quando ele sai fugido, o sogro vai no encalço, aí muda o salário. Por 10 vezes o sogro de Jacó, Labão, mudou o seu salário. E nas 10 vezes que mudou o salário, Labão não conseguia perceber a diferença. Não se tratava de fazer um melhor negócio, mas a diferença é que toda vez que o sogro de Labão, o sogro de Jacó, mudava o salário de Jacó, dava certo para ele. Por quê? Porque o anjo que havia aparecido a ele dizia: olha, escolhe agora as vacas malhadas. Porque era a promessa do Senhor. Percebe a diferença? Que Jacó agora não precisa mais ser enganador, não precisa mais de jeitinho, porque ele crê com fidelidade que o Senhor está em cada momento da sua vida e, sobretudo, das suas escolhas. Você crê isso? Amém? Um encontro inesquecível com Deus. Segundo momento, igreja, o encontro com Deus deixa em nós o sinal da adoração. Desconfie, Rafael,
de crente que só gosta de ser crente na igreja. Você vai pastorear por muitos anos e vai encontrar gente assim. E crente que só é crente na igreja, que só canta louvores a Deus na igreja, são os que mais dão trabalho para pastor. É impressionante. E aqueles que por vezes até faltam, nem vêm tanto à igreja. E sem sequer falar, você descobre que são mais crentes, ainda que ausentes da igreja, fora da igreja, do que na própria igreja. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, o motivo da adoração de Jacó a Deus, o seu louvor constante ao Senhor, não é porque domingo, ou mesmo no sábado, ele guardava o sábado, ou mesmo no domingo ele iria no templo de Jerusalém, poderíamos dizer assim, que até nem era o caso, porque nem tinha sido ainda erigido o templo de Jerusalém. Portanto, irmãos e irmãs, o motivo que suscita do nosso coração e passa pelos nossos lábios, a nossa mente, a nossa alma, o louvor a Deus, não é porque você está sendo estimulado porque está na igreja, mas é pela causa constante, o tempo todo do Espírito Santo, quando você lembra do que Deus significa na sua vida, do que Deus é na sua vida. Você se surpreende e se pega sem perceber, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, testemunhando ao Senhor. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura. Porque você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. E o desejo de adoração não é uma coisa estimulada que vem de fora, mas o desejo de adoração é o seu próprio coração, que agora pertence ao Senhor Jesus. Amém? É assim que é. Veja com Jacó, verso 18. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, até aí. Então, aquela ideia de que o lugar de adoração, pastor, qual é o lugar de adoração ao Senhor? O lugar de adoração ao Senhor na Avenida da Saudade 534. É 534 ou é 536? 536. Eu sempre fico nessa. Se bem que 534 para 536, você vai estar no campo da igreja também. É ali, aqui do lado, é aqui. A gente tem essa ideia, às vezes tradicional, de que a adoração a Deus é feita na Avenida da Saudade 536. Percebe que Jacó está num lugar esmo. Um travesseiro feito de pedra. Então, qual é o lugar de adoração ao Senhor? O lugar onde Deus se manifesta. Significa que Deus se manifesta na sua vida. Então, onde quer que você estiver, em qualquer situação, é momento de você o quê? Glorificar a Deus por aquilo que é a sua experiência pessoal com o Senhor. Não tem dia de adoração a Deus. Não é domingo, não é sábado, não é domingo de manhã, não é terça, é o tempo todo. É em qualquer lugar. Por quê? Como resultado, como consequência de uma experiência pessoal com Deus que teve Jacó. E é um desejo que você não tem o controle. Quando você vê, o Espírito Santo te faz lembrar das coisas lindas do que Deus faz na nossa vida. Você olha para trás, vai passando os anos. Vão passando os anos. Aí você olha, quando você vê a sua casa, você não vê mais as suas mãos. Você vê provisão do Senhor. Você olha os seus filhos, você não vê mais, não são os meus filhos, é provisão do Senhor. Para vocês que têm netos, a Vitorinha completou agora 1 ano, e hoje de manhã, viu, Diego? Já falaram da Vitorinha, para você ver, né? Imagina, se ela é importante para você, imagina para os seus pais, para os pais, né, da Isabel. Depois de um tempo de maturidade com Deus, irmãos, irmãs, igreja, a gente não vê mais as nossas mãos, as nossas construções, as nossas conquistas. A gente vê a mão de Deus em cada detalhe da nossa vida. Não existe mais coincidência na vida de alguém que tem uma experiência sobrenatural com Deus. Tudo, Pedro, ele vê as mãos do Senhor.
E quando nós chegamos nesse estágio da nossa vida com Deus, de maturidade espiritual, a gente passa a entender que o pior dos pecados, como dizia Santo Agostinho, é a soberba, da gente achar que conquistou alguma coisa. Por isso, 20 anos mais tarde, quando Jacó, ou mesmo Israel, voltar à casa de seus pais, ele dará glória a Deus por todas as suas conquistas, porque ele inevitavelmente lembrará de como foi a primeira noite ou o primeiro dia que ele saiu de casa. Por isso eu entendo, sim, Dona Isabel Bronzatti e tantos outros aqui, que estão há décadas servindo ao Senhor. E quando você vai visitar Dona Isabel Bronzatti, como todos os outros que estão aqui, Helvig, a mesma coisa, os que estão há muitos anos servindo a Deus, você vê esse brilho nos olhos, a alegria de vir para a igreja. Isso não é uma decisão humana, isso é um encontro extraordinário com Deus. Amém? Eu me lembro da Dona Isabel contar que quando chegou em São Paulo tinha por volta dos 16 anos de idade, não é, Dona Isabel? É isso? 19, até porque menor de idade, então tinha que ser 19, né? Irmãos, aqui eu vou pegar carona no testemunho dela, viu? Quando ela chegou em Mauá, com 19 anos de idade, a primeira preocupação dela, sabe qual que era? Encontrar uma igreja para frequentar. E Deus colocou ela aqui, de onde ela nunca mais saiu. É de crente assim que nós estamos a falar. De experiências assim. E por quantos momentos, conflitos, crises, dificuldades que qualquer igreja passa, e ela não ficou procurando culpados. Orava, intercedia e avançava. Por quê? Uma experiência pessoal e sobrenatural com Deus. Vamos terminar. Um terceiro momento, o encontro com Deus deixa em nós o sinal do compromisso com Deus. O sinal de compromisso com Deus. Veja no verso 20 até o 22. Fez também Jacó um voto dizendo, a palavra voto aí, irmãos e irmãs, você pode entender mesmo como compromisso. Se você realmente teve um encontro pessoal com Deus, então você tem um compromisso com Deus. Então ele diz, fez um voto com Deus dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para que me vista, faz uma pausa aí. Olha só, o que estava a pedir Jacó, senão qualquer um de nós que está aqui? Homens, mulheres. O que queria Jacó? Jacó queria um casamento, Jacó queria um emprego, Jacó queria uma casa, Jacó queria o quê? Servir ao Senhor, Jacó queria ter filhos, Jacó queria uma vida próspera. De quantos milênios nós estamos falando? E o ser humano continua buscando as mesmas coisas, tendo as mesmas necessidades, com a diferença de que agora, para construir tudo isso, ele faz o quê, Senhor? Vai à frente. Tanto que quando ele fora enganado na primeira vez do casamento, não há um problema. Então tem um propósito para isso. Ele trabalha mais 7 anos para conquistar a sua segunda esposa. Casamento, família, filhos, sustento, roupa e voltar para a casa dos seus pais. Verso 21. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. E ele vai dizer, então, grifos meus, eu não terei mais razão para não dizer que tudo que acontecer na minha vida, Senhor, terá a marca da tua mão. Amém, irmãos? Esse é o testemunho de Jacó. E eu vou terminar. Talvez você esteja perguntando, como muitos outros perguntam, e o que tem a ver o dízimo nesse último versículo do texto? Tem tudo a ver. E sabe por quê? Não esqueça que Jacó, para se dar bem, precisou enganar o seu próprio irmão. Agora, com uma nova visão de mundo,
ele diz: Senhor, eu não tenho mais problema com dinheiro. Porque tudo que acontecer na minha vida, eu não terei mais nenhuma dúvida de que é a mão do Senhor. Então eu terei todos os motivos do mundo para contribuir na tua causa. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.